Bom dia, irmãos. É com alegria que nós iniciamos mais uma escola dominical, mais um domingo que Deus nos abençoa e concede-nos a graça de estudarmos a palavra de Deus, nela meditarmos, para que venhamos crescer para a honra e glória do nosso Deus. É muita alegria que nós temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus. Nós vamos dar início, então, à nossa escola bíblica virtual e nós vamos iniciar fazendo a leitura no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículos de 1 a 5. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 5. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. De fato, o Deus a quem nós servimos, ele é um Deus zeloso e um Deus ciumento. Ele nos quer para si, para que vivamos para o seu louvor, para a sua glória, e nada deve colocar-se entre nós e o nosso Deus. E como nos ensina a palavra do Senhor, como alguém que foi alcançado pela graça e pelo poder de Deus, devemos amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, para que possamos honrá-lo em tudo aquilo que nós fizermos. Neste momento, nós vamos nos dirigir a Deus em oração, buscando a iluminação do Senhor, para que nós possamos compreender a sua palavra e nos dar, para que Ele também nos dê sabedoria, para que, tendo entendido a sua vontade, possamos nós aplicá-la no nosso viver, no nosso dia a dia, para que verdadeiramente nós possamos o honrar com as nossas vidas. Nós vamos, neste momento, então, nos dirigir a Deus em oração, clamando a iluminação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar? Deus amado, nós nos achegamos ao teu trono de graça e fazemos isto em nome do Senhor Jesus. Queremos, ó Deus, te honrar, queremos viver de fato para o teu louvor e para a tua glória. Por isso, Senhor, molda-nos conforme a tua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Que o Senhor esteja transformando o nosso caráter para que possamos te glorificar. Papai, fomos alcançados pelo teu amor, que é infinito e misericordioso. Amor este que nos transformou em teus filhos. E agora queremos, ó Deus, te servir com inteireza, com integridade e com sinceridade diante dos homens e diante de ti. Abençoa, Senhor, a tua igreja, que domingo após domingo reúne-se para buscar a tua instrução, para ouvir a tua voz e a tua direção.
que o Senhor se digne nos abençoar, falando aos nossos corações. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos estas coisas. Amém. Amém. Nós estamos meditando na carta de Tiago. Vamos abrir lá o nosso slide para que a gente possa estar meditando no nosso texto desta noite. Nossa escola bíblica virtual, nosso tema é a carta de Tiago, e nós falamos que a marca, ou o tema geral da carta, é as características da vida cristã madura. Quando nós meditamos uma carta tão prática como nos traz Tiago, nós podemos aprender princípios que nos levam a uma maturidade espiritual. Para isso, nós devemos estar atentos ao ensino da palavra de Deus. Perdão. O nosso tema nesta manhã é o dinheiro fala mais alto. Esse é o nosso tema. O dinheiro fala mais alto. E o nosso texto básico está lá em Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6, carta de Tiago, capítulo 5, de 1 a 6. Quando nós lemos assim: atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Meus amados irmãos, nós podemos dizer que Tiago, já no capítulo 2, havia falado acerca das riquezas. E naquela ocasião ele referia-se a cristãos ricos e pobres que desfrutavam da comunhão da igreja e que, no entanto, havia uma deferência errada e pecaminosa nesta relação. Então, ele vai nos lembrar que já naqueles dias, quando os cristãos se reuniam, haviam aqueles que, por serem ricos, eram tratados de uma forma melhor dentro da comunidade a qual Tiago está escrevendo. E o pobre, ele era colocado de lado. Agora, no capítulo 5, ele volta a falar a riqueza, mas aqui, nestes versículos, neste capítulo, ele não está se referindo a cristãos que possuem riquezas, mas ele está se referindo a pessoas que são ímpias e acerca da maneira como eles lidam com estas riquezas ou com a sua riqueza. Refere-se a homens ricos, cujas riquezas, na verdade, eram pecaminosas. Né? Então, nós vamos verificar que estes ricos, a quem Tiago está se referindo aqui, eles estavam usando os seus bens para propósitos egoístas, e enquanto eles se beneficiavam da sua riqueza, eles estavam perseguindo os pobres. O reverendo Nicodemos, ele vai dizer aqui que este grupo a quem Tiago se dirige
são os ricos opressores, os quais estavam acumulando riquezas à custa do salário dos seus jornaleiros, né, dos seus trabalhadores, e que, em sua maioria, eram constituídos ou constituída de judeus cristãos. Tiago não diz que é pecado ser rico, não é isto que ele está tratando aqui. Afinal, se nós observarmos na Bíblia, nós vamos verificar que Abraão era um homem rico. E, no entanto, mesmo sendo rico, ele andava com Deus e foi grandemente usado por Deus para abençoar o mundo inteiro. A preocupação de Tiago é o egoísmo dos ricos e a opressão imposta aos mais pobres. Então, nós vamos verificar que o problema não é possuir dinheiro, mas o problema está em ser possuído por esse dinheiro. Alguém disse, em certa ocasião, que o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Portanto, não é pecado ser rico. A riqueza, na verdade, é uma bênção, é uma dádiva que Deus tem concedido a alguns. E é Deus quem nos dá sabedoria para adquirirmos riqueza. O problema está em colocar o coração na riqueza. A raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. E nós vamos verificar que um dos grandes problemas da nossa atualidade, do mundo atual, é a desigualdade social. E isto é muito latente, especialmente no nosso país. Nós estamos passando por uma crise de saúde com a pandemia, com o Covid-19, e nós vamos verificar que alguns homens poderosos, ricos, políticos, ainda assim se aproveitaram desta circunstância para enriquecerem-se mais ainda, oprimindo o sofrimento ainda mais do pobre, daquele que não tem condições, se valendo de uma situação tão caótica e crítica e triste para se beneficiar, para se promover. É essa desigualdade social a qual Tiago está condenando. Nós vamos verificar que, quando nós nos deparamos com esse texto, nós vamos entender que a igreja ela pode contribuir para manter o equilíbrio. E, de acordo com Tiago, como é que nós devemos agir com relação à riqueza e à pobreza? E que eu creio que neste texto, em 6 versículos, Tiago nos traz algumas coisas importantes e nos traz algumas exortações que nos são preciosas e muito oportunas para os dias ao qual nós estamos vivendo. A primeira destas exortações diz respeito à forma de obter as riquezas. Vejam lá, Tiago 5, versículos 4 e 5. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifadores penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. E lá no versículo 6, tendes condenado e matado o justo. Então, vejam só, como os ricos adquiriram as suas riquezas? Como eu falei, a Bíblia não condena, ela não proíbe o homem ser rico. Se esta riqueza vem como fruto da bênção de Deus e do trabalho honrado. Depois você pode ler lá o Salmo 112, Provérbios 10, versículo 4, que trata-nos a respeito desta questão. Nós encontramos, eu já disse a respeito de Abraão, mas nós encontramos, além de Abraão, outros personagens nas Escrituras
onde estes personagens se enriqueceram servindo a Deus e que não usaram de corrupção para alcançar esta riqueza. Mas Deus os abençoou por causa da sua fidelidade. Podemos citar aí Abraão, Jacó e outros personagens que Deus abençoou de forma que eles prosperaram financeiramente e que foram grandes servos nas mãos de Deus e abençoaram muita gente. A Bíblia, o que a Bíblia proíbe é adquirir estas riquezas por meio ou por meios ilícitos e para propósitos ilícitos. Nesta sessão, né, Tiago vai referir-se a ricos que ajuntaram a riqueza, uma riqueza ilícita, e ele menciona aqui no texto de forma muito clara que estas riquezas ilícitas, as quais foram alcançadas por esses ricos, foram adquiridas de duas formas pecaminosas. A primeira forma que nós encontramos no texto é que eles enriqueceram retendo o salário dos trabalhadores com fraude. Está lá no versículo 4. Eles estavam ricos por roubar dos pobres. É isso que Tiago está dizendo aqui. Em sua lei, Deus deu instruções claras com respeito ao trabalhador a fim de protegê-lo do empregador opressivo. Se você abrir a palavra de Deus lá em Deuteronômio 24, versículo 14, nós vamos ler assim: não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado. Se ele, teu irmão, ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade, no seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti o Senhor e haja em ti pecado. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 22, versículo 13, o profeta vai dizer: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Portanto, Tiago está lembrando aqui de homens que foram contratados por um determinado preço, que fizeram o seu trabalho pelo qual eles foram contratados, mas que não receberam o fruto do seu trabalho. Antes, aqueles patrões haviam usado dos recursos dos pobres, dos trabalhadores, para se beneficiarem e enriquecerem. E uma outra coisa, um outro meio ilícito de enriquecer é controlando os tribunais. Versículo 6 diz lá: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Muitas vezes os que têm dinheiro também têm poder político e podem conseguir o que querem. Não é isso que a gente tem visto muito nos nossos dias aqui no nosso país? Quem detém o poder, quem tem riqueza, acaba usando destes recursos para controlar o tribunal. A regra de ouro do mundo é que aqueles que têm ouro é quem fazem as regras. Os ricos se fortalecem porque compram as sentenças, subornam os tribunais e assim oprimem ainda mais os pobres que não podem oferecer resistência. Perceba como a Bíblia é atual. Algo que Tiago já reconhecia lá no seu tempo e que é tão verdadeiro nos nossos dias. A ordem bíblica é para que trabalhemos honestamente
e vivamos do suor do nosso rosto. Está lá em Gênesis. Paulo vai dizer, aquele que não trabalha, não coma. Nós devemos viver de forma honrada, de acordo com aquilo que nós temos realizado, com um trabalho honesto, íntegro, justo, e não de forma ilícita, como estes estavam fazendo aqui, e como muitos estão fazendo nos nossos dias. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Olha, esse é o princípio. Além disso, nós devemos tomar o cuidado com o desejo de ficar rico. Mesmo que essa riqueza seja alcançada de uma forma honesta. Por quê? Porque o dinheiro pode nos tornar senhor e não servo nosso. É interessante isso. Há um tempo atrás, uma pessoa, um amigo meu, né, me procurou dizendo assim, se ele não estava sendo ganancioso pela oportunidade que Deus estava lhe dando de poder comprar um outro imóvel. Ele já tinha uma propriedade, Deus o abençoou, de maneira que do seu trabalho ele juntou e agora ele tinha a possibilidade de comprar uma outra casa. Ele veio me procurar dizendo assim, olha, eu estou preocupado porque será que eu não estou sendo muito ganancioso? E na ocasião eu disse para ele o seguinte, se Deus tem te abençoado com o teu trabalho e te está dando a oportunidade de você comprar mais uma oportunidade, isso não é ganância, não. Pelo contrário, você tem mais é que fazer isso. Porque se Deus está te abençoando, aproveita e use disto para abençoar outros. E, de fato, é assim. Deus nos abençoa, de maneira que a gente possa enriquecer, mas a riqueza não deve ser de um uso egoísta, mas no sentido de nós abençoarmos os outros também. A gente tem que tomar cuidado para que nós não sejamos levados para, de uma forma honrada, aquilo que Deus nos tem dado e nos tem abençoado. Né? O Senhor Jesus Cristo vai nos exortar que nós não podemos acumular riquezas no sentido de colocar na riqueza, porque nós não podemos servir a dois senhores. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, vejam só, o problema, o pecado não é ganhar dinheiro, o pecado é tornar-se escravo do dinheiro. E é isso que Tiago está condenando e está nos exortando nesta palavra, nesta manhã. Mas uma segunda exortação que Tiago nos traz aqui no texto é com relação à maneira de os ricos usarem as suas riquezas. Versículos 3 a 5. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Então, vejam só, como se não bastassem ter obtido suas riquezas de maneira pecaminosa, eles usavam-na de maneira que só tornavam ainda maior o seu pecado. E nós vamos verificar que ele cita 3 formas pecaminosas de usar
as riquezas. A primeira delas é que eles acumularam de forma avarenta as riquezas. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai nos dizer o seguinte: não há pecado em ser previdente, fazer investimentos e em prover para si, para a família e para ajudar os outros. Mas é pecaminoso acumular o que não é nosso. Eles ajuntavam o que deviam pagar aos trabalhadores. Uma avareza. O coração deles estava na riqueza. E quanto mais tinham, mais desejavam obter, ter ganância. Né? Às vezes a gente não consegue entender como uma pessoa tão rica ainda assim faz coisas tão terríveis para ficar mais rico ainda. É por causa do amor ao dinheiro. O coração dessas pessoas está nesse dinheiro, nessa riqueza, no poder que isto lhes proporciona. A segunda forma que eles usavam a maneira desonrosa a sua riqueza era impedindo que os outros pudessem se beneficiar dos seus próprios bens. Ou seja, os ricos, eles roubavam e defraudavam os pobres. Eles não usavam as suas riquezas, mas também não pagavam os seus trabalhadores e nem permitiam que os seus trabalhadores pudessem se beneficiar daquilo que eles possuíam. Talvez estivessem esperando que o valor dos salários baixasse. Uma vez que nós somos mordomos das riquezas de Deus, nós temos certas responsabilidades para com Deus. É preciso fidelidade no uso do que Ele nos concede para o bem dos outros e para a glória do nosso Deus. O roubo é pecado. E deixar de pagar os salários justos e reter de forma ardilosa os salários é um grave pecado aos olhos de Deus. E era isso que eles estavam fazendo. Tiago nos informa que, além deles acumularem de forma avarenta as riquezas, além de impedir de outros se beneficiarem daquilo que Deus havia dado a eles, eles estavam vivendo na luxúria, enquanto os pobres estavam morrendo. Olha que coisa! Né? Às vezes é assim que nós temos vivido na sociedade, uns com tantas coisas, se regalando com tantos bens, e outros vivendo na miséria. O Warren Wiersbe, ele nos diz assim: luxo é desperdício. E desperdício é pecado. A grande diferença entre desfrutar o que Deus dá e viver de modo extravagante à custa do que sonegamos de outros. Mesmo que as riquezas tenham sido adquiridas honestamente e dentro da vontade de Deus, não se deve desperdiçá-las em um estilo de vida egoísta. Há necessidades demais para serem supridas. O luxo é capaz de destruir o caráter, pois leva a pessoa a entregar-se exclusivamente aos seus próprios prazeres. A combinação de caráter e de riqueza pode produzir muita coisa boa, enquanto a combinação de egoísmo e riqueza resulta em pecados. Então, Tiago, ele deixa muito claro, né, como nós estamos mostrando aqui, evidenciando, que ele nos exorta quanto à forma pela qual nós alcançamos as nossas riquezas, ele nos exorta como o modo como nós usamos as bênçãos, a riqueza que Deus nos tem dado, né? E, por último, ele vai exortar-nos, lembrando-nos o que vai acontecer com as nossas riquezas, com o acúmulo de bens que nós realizamos neste mundo.
Então, nós vamos verificar que Tiago, aqui, neste texto, menciona muito claramente as consequências do mau uso da riqueza, ou das riquezas. Tiago vai nos exortar, lembrando, olha, se você não usar da forma correta as bênçãos que Deus lhe tem dado, você vai sofrer as consequências. Aliás, esse é um princípio muito claro da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a gente colhe o que a gente planta. Então, se a gente usar de forma errônea, de forma pecaminosa, a riqueza ou as bênçãos que Deus tem nos dado, Tiago nos lembra, primeiramente, que esta riqueza ela vai desaparecer. Vejam os versículos 2 e versículo... As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. E o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Ou seja, nada daquilo que é material vai permanecer para sempre nesse mundo. As sementes da morte estão presentes em tudo aquilo que está nesse mundo. E é uma grande tolice pensar que a riqueza pode nos dar ou trazer estabilidade permanente. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Portanto, as riquezas elas não nos trazem segurança nenhuma. Segunda consequência, além dela ser exterminada, a riqueza ela vai ser corrompida da mesma forma como a traça corrói as nossas roupas, assim como a ferrugem deteriora o ouro e a prata. Mas ele vai dizer que as riquezas mal usadas também vão destruir o caráter. E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Então, vejam só. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Como nós já dissemos, o dinheiro em si não é pecaminoso, ele é neutro. Mas o amor do dinheiro ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não cobiçarás é o último dos 10 mandamentos, mas trata-se do mandamento mais perigoso, porque a cobiça faz o indivíduo quebrar todos os demais mandamentos. Quando eu ponho meu coração na riqueza, eu sou capaz de me esquecer de Deus, sou capaz de desonrar o meu pai e a minha mãe, de me matar, e qualquer atrocidade para obter aquilo que eu desejo. A Bíblia nos lembra. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado melhor do que a prata e o ouro. Uma terceira consequência do mau uso das nossas riquezas é que o julgamento de Deus é certo. Então, vejam só. Tiago viu não apenas o presente julgamento, ou seja, as riquezas sendo devoradas, o caráter do homem sendo destruído, mas ele também falou do julgamento futuro diante de Deus. Jesus é o reto juiz e ele julgará retamente, justamente. E todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestar conta das nossas vidas. E quando nós olhamos o texto aqui, nós vamos perceber que Tiago nos diz
que no dia do juízo, Deus vai chamar como testemunha contra estes que fizeram mau uso da riqueza, primeiramente, as suas próprias riquezas enferrujadas, as roupas comidas pela traça, revelando a avareza do coração do homem. E aqui é uma ironia, nós podemos perceber. Os ricos armazenaram as suas riquezas para protegê-los, e elas serão contra ele no dia do juízo, para condená-lo. Né? O salário retido com fraude dos ceifeiros, dos trabalhadores, será testemunha contra nós, contra aqueles que fazem mau uso da riqueza no dia do juízo. E os próprios trabalhadores, lesados, fraudados, testemunharão contra o rico que fez mau uso das bênçãos que Deus lhe concedeu. Diante daquilo que Tiago nos traz, nós podemos fazer algumas aplicações. A Bíblia fala muito de dinheiro, de ouro, de prata. E de acordo com as Escrituras, o dinheiro não é bom nem ruim, mas neutro. O que o torna bom ou mal é o modo como nós o obtemos e como nós o usamos. Devemos lembrar que o nosso valor não depende do que nós possuímos. É isso que a Bíblia nos ensina. Se formos lá em Lucas capítulo 12, versículo 15, e olha lá o ensino do mestre. Lucas 12, versículo de número 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Como você tem lidado com o dinheiro? Ele é o seu dono ou seu servo? Seu coração confia na provisão ou no provedor? Você é honesto no trato com o dinheiro? Você tem alguma coisa em suas mãos que não lhe pertence? Os bens que você tem foram ganhados licitamente? Você tem usado os seus bens para honrar a Deus e para ajudar outras pessoas? Ou você tem acumulado apenas para o seu deleite e para o seu conforto? São reflexões que nós devemos fazer. Deus é um Deus zeloso, ciumento. E nós não podemos servir a dois senhores. Se o nosso coração estiver nas riquezas, nós não podemos servir a Deus. E eu quero encerrar com as palavras do Warren Wiersbe. Sem dúvida, o dinheiro fala mais alto. Mas o que ele nos dirá no dia do julgamento final? Vamos meditar. Que Deus o abençoe ricamente e que ele nos ajude a usar com sabedoria as bênçãos e os recursos que ele nos tem dado. Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus bendito, nós louvamos o teu nome pela oportunidade tão maravilhosa de meditarmos na tua palavra, de estudarmos a tua verdade e podermos, ó Deus, sondar as nossas vidas, o nosso coração, para que nós possamos viver de forma íntegra, correta e justa diante dos homens e diante de ti. Ó Pai bendito, abençoa-nos com tua graça e com tua misericórdia. Abençoa a tua igreja, a Igreja Presbiteriana de Sapopemba. Visita cada irmão, a cada irmã, cada família. Dá-nos da tua graça, continue
a manifestar sobre nós o teu favor, o teu cuidado, para que, ó Deus, possamos glorificar o teu nome. Muito obrigado, ó Deus, por esta manhã e por esta oportunidade. Dá-nos, ó Deus, a tua bênção em Cristo Jesus. Amém. Meu amado irmão, é uma alegria poder estar com você, podendo meditar na palavra do nosso Deus e juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Logo mais à noite, se Deus permitir, estaremos juntos pelo Zoom, onde nós estaremos servindo e cultuando ao nosso Deus, meditando e desfrutando agora de uma comunhão virtual até o momento em que Deus nos permitir reunirmos novamente para o honrarmos e servir. Deus o abençoe, um domingo abençoado a todos e Deus continue derramando graça e sabedoria sobre as nossas vidas. Em Cristo Jesus é que nós pedimos estas coisas. Amém. Grande abraço e um bom domingo.